semana que passou, a tortura foi mais uma vez tratada com deboche por esse governo, que não é só o governo Bolsonaro, é o governo militar. Você já imaginou ter um parente, pai, irmão, filho, a companheira, foi torturado, muitas vezes o corpo desapareceu, a pessoa foi assassinada na tortura, na época da ditadura militar, e aí vem um general, que é vice-presidente da República, e faz pouco caso. General Mourão, aconteceu essa semana. Ele disse o seguinte: vai fazer o quê? Vai trazer os caras de volta do túmulo? Sim, como se fosse uma coisa menor. Bom, o Brasil aprovou uma lei de anistia quando terminou a ditadura para perdoar, entre aspas, os crimes que foram cometidos durante o regime militar. Acontece que muitos desses crimes são imprescritíveis. Os juristas entendem assim, não tem como perdoar. Isso está em tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu. Então não tem como perdoar. Teria que ser revista essa lei de anistia. Fora isso, no caso de desaparecimento de corpos, é como se o crime continuasse existindo. Porque se o corpo não apareceu, o crime de ocultação do corpo continua em curso. Então são criminosos que continuam cometendo o crime, criminosos fardados que fizeram isso durante a ditadura militar, que eles defendem. É muito grave. Para completar, o general Mourão também chamou a ditadura de 64 de Revolução Democrática. Só na cabeça dele, uma fraude histórica completa. Ele foi chamado por um senador de representante da escória no Brasil. Agiu dessa forma. Vice-presidente que faz pouco caso da tortura, como o Bolsonaro já tinha feito, né? E como outros desses generais. Por que o Mourão falou isso? Ele estava reagindo à pergunta feita por jornalistas sobre áudios que vazaram também esta semana. Áudios de sessões do Superior Tribunal Militar, STM. Existe até hoje. Foi criado na época da ditadura para julgar crimes aí que eles consideravam de segurança nacional, prender gente que era contra a ditadura. E as sessões eram gravadas nos anos 1970, 75, 76, por ali. E aí, com os áudios que os historiadores e jornalistas tiveram acesso a essas gravações, fica claro que os juízes, que eram militares na sua imensa maioria, sabiam que havia tortura. Eles comentavam sobre as torturas, porque na hora que eles iam fazer o julgamento, a pessoa que estava ali, aliás, como acontece até hoje no Brasil, né? Às vezes o sujeito vai na frente do juiz e fala: eu confessei, porque eu tomei pancada na delegacia para confessar. Isso vem lá da época da ditadura. Então, os ministros, os juízes comentavam: o fulano de tal disse que foi torturado, é uma vergonha para as Forças Armadas que exista tortura. Outros não, alguns até defendiam a tortura. Existem muitos áudios, muitos áudios. Isso prova que a tortura não acontecia assim. É lá nos porões, os generais nem sabiam direito. Eles sabiam, tanto que comentavam durante os julgamentos. Então, foi muito importante a divulgação desses áudios para que ficasse caracterizada esta informação, né? O Bolsonaro é herdeiro desta gente, herdeiro dos torturadores, dos abusadores e dos corruptos militares. Corruptos no sentido amplo, tanto corruptos porque praticavam a corrupção financeira, desvio de dinheiro em obras na época da ditadura, como corruptos no sentido mais abrangente. Tem corrupção pior do que torturar alguém que está preso, sem defesa? É corrupção total da própria condição humana. Mas o Bolsonaro dessa vez não tem nada a ver com ditadura, porque ele chegou ao poder pelo voto. O Hitler chegou ao poder pelo voto, vocês sabem, né? O partido dele foi o mais votado na Alemanha, ele chega ao poder com uma maioria ali no parlamento, e aí fecha o parlamento e instaura uma ditadura. O Bolsonaro tem esse mesmo projeto, então temos que ficar de olho. Ele faz a defesa permanente, ele e os apoiadores dele fazem a defesa permanente da tortura e da ditadura. Aliás, o Bolsonaro esta semana, não foi só o vice, o Mourão, esta semana o Bolsonaro voltou a ameaçar a democracia. Ele provocou Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem sido bastante duro no julgamento
dos bolsonaristas que fazem agitação e ameaçam fechar o Congresso, fechar o Supremo, ele disse para o Alexandre de Moraes, vai me prender? Como se estivesse dizendo, venha me prender. O Bolsonaro, ao agir assim, está parecendo aquele jogador de futebol que tá vendo que vai perder o jogo e quer melar o jogo. Vai para cima do juiz, chama a torcida para invadir o campo. Sabe? Ele sabe que vai perder. Está perdendo de 3-0. Agora está 3-1. Bolsonaro até melhorou um pouquinho. Está 3-1 para o Lula. Mas ele está vendo que não vai dar para virar o jogo. Então, vamos melar o jogo. Bate no juiz, invade o campo. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Aliás, esta semana também, uma nova pesquisa, várias pesquisas, mas uma especialmente me chama a atenção, que é uma pesquisa feita em Minas Gerais. É uma pesquisa para governador e para presidente da República entre os eleitores mineiros, especificamente. Por que é tão importante? Nós temos o mapa do Brasil aqui, olha, como é que estão as eleições desse ano, em 2022. Quem que lidera onde? E a gente percebe pelo mapa, em vermelho, os estados onde Lula lidera. É o norte e o nordeste do Brasil. E Minas Gerais. O Bolsonaro lidera no centro-oeste, nos estados do sul. São Paulo está indefinido. Esse mapa é muito parecido com todas as últimas eleições no Brasil. Existe uma divisão do voto e uma estabilidade também. O que acontece? Sul, São Paulo e Centro-Oeste geralmente ficam com candidaturas mais à direita. Nordeste e o Norte com candidaturas do PT, Lula, Dilma, Haddad. Quem é que define então a eleição? Minas e Rio de Janeiro. Para onde vão Minas e Rio? Normalmente é onde a eleição se decide. O Lula estar à frente com uma vantagem ampla em Minas Gerais é fundamental nesse sentido. É a pesquisa do Instituto Ver, da rádio Itatiaia, que é uma rádio tradicional em Minas Gerais. Lula aparece com 46% em Minas. Bolsonaro 28%, Ciro 4%, Janones 2%, Tebet, Dória, Eduardo Leite 1%. No segundo turno, em Minas, Lula tem 52%, Bolsonaro 30%. Então uma vantagem grande e importante que pode ser decisiva numa eleição que deve ser disputada, deve ser apertada, não vai ser assim uma eleição de lavada, não. O ex-presidente Lula fechou alianças importantes nesta semana. Primeiro a tal da federação, que é como se fosse uma coligação permanente, não é só para a eleição. Os partidos se organizam numa federação permanente. PT, PCdoB e o PV, Partido Verde. Aprovaram até um estatuto e um programa comum. Um programa que se foca muito nas questões econômicas e diz que vai rever a reforma trabalhista, né? Então, federação para apoiar o Lula. Chama-se Federação Brasil da Esperança. Fora isso, o Partido Solidariedade do Paulinho da Força Sindical, que estava ameaçando não fazer mais o acordo com o Lula, foi para lá, foi para cá, reclamou porque ele foi vaiado num evento aí com os petistas, mas no final tirou uma fotografia com o Lula e disse, não, nós estaremos juntos. O partido dele, o Solidariedade, não estará na federação, mas vai participar da coligação com o Lula para presidente. Então tem a Federação dos Partidos de Esquerda, o Partido Solidariedade, o PSB, né, que é o Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do Alckmin. E tem uma outra federação do PSOL e da Rede, também se formando. Todo esse arco de forças deve apoiar Lula, além de lideranças do MDB e até alguns tucanos históricos que abandonariam o Dória para apoiar o Lula já no primeiro turno. Então é um arco de alianças grande e o ex-presidente Lula deve mesmo lançar sua candidatura, ou a pré-candidatura, no próximo dia 7 de maio. O presidente da República assinou uma espécie de indulto. O termo técnico é graça ou perdão judicial para o deputado federal Daniel Silveira. Vocês se lembram, Daniel Silveira foi condenado esta semana por 10-1 no Supremo Tribunal Federal a 8 anos de prisão, mais de 8 anos de prisão, além de multa e de perda do mandato. Um arruaceiro, Daniel Silveira havia ameaçado de agressões físicas ministros do Supremo, ameaçado fechar o Supremo Tribunal Federal e foi condenado. A decisão do Supremo ainda nem havia sido publicada e Bolsonaro já assinou o decreto de perdão. O presidente da República tem o direito de decretar perdão, indulto, graça, mas não pode usar esse instrumento
como revisão das decisões do Supremo. Quem decide o que é constitucional, quem decide o que é legal é o Supremo Tribunal Federal. O que o Bolsonaro faz é desafiar um outro poder da República. É o Executivo invadindo as atribuições do Judiciário, não sou eu que estou dizendo, mas a maioria dos juristas que está interpretando esta decisão como uma tentativa golpista e que Bolsonaro utiliza para reunir as tropas, reunir apoios e dizer: estou com vocês, vamos até o fim, se preciso, fecharemos o judiciário e promoveremos um golpe. Ele faz isso na perspectiva de que vai perder as eleições e de que será necessário contestar todo o sistema eleitoral, judicial e democrático no Brasil. É um momento muito grave, o momento mais grave desde que retomamos a democracia depois da Constituição de 88. Resistência democrática é necessária nesse momento e o Bolsonaro quer que a pauta vire essa balbúrdia, enquanto a gente precisa discutir resistência democrática e, ao mesmo tempo, a ideia de que temos que retomar o desenvolvimento no Brasil. A pauta econômica é o que incomoda o Bolsonaro. Então ele joga na bagunça, no tumulto e na balbúrdia. O que é preocupante, ele não faria isso sem apoio militar. Está muito claro. Daniel Silveira vinha numa escalada de provocações e Bolsonaro, com um decreto já prontinho, em menos de 24 horas, agiram assim porque tem apoio na cúpula militar. É um desafio à democracia. Os democratas no Brasil vão resistir.